José Albino Ror, 3 vezes vereador pelo município de Santa Rosa, uma vasta experiência política e pode e está qualificado para falar com muita propriedade sobre essas situações políticas que ocorrem aqui no município de Santa Rosa. José Albino Ror, em primeiro lugar, muito obrigado por receber a reportagem Silvio Brasil Lupo Notícias, aqui na sua residência, para falar de um tema que precisa ser discutido com a comunidade, que precisa ser levado à comunidade, que necessita de uma orientação para a comunidade, porque sabemos que estamos aí no ano pré-eleitoral, daqui a pouco, falta pouco para entrarmos no ano eleitoral 2026, e o maior alvo, ou o único alvo dessas pessoas, os eleitores, são eles mesmos, né, que precisam ter uma orientação adequada para ministrar na urna o seu voto. Então, muito obrigado por falar, por atender e por receber a nossa reportagem. Boa tarde, Silvio, e a todos os seus ouvintes e espectadores. Para mim é uma satisfação novamente conversar contigo. Há muitos anos que a gente não teve essa oportunidade, esse prazer para mim. E ainda mais de assuntos que estão na sociedade, são assuntos políticos, né? Porque toda a atividade que envolve mais de uma pessoa é uma atividade política, né? E ainda mais no ano em que já está se movimentando o espectro político para as eleições do ano que vem, a nível nacional, né? Deputados estaduais, também governadores, deputados federais, senadores e presidente da República. Então, é uma expectativa sempre que cresce na medida em que o ano eleitoral se aproxima. Bom, e como se aproxima o ano eleitoral, na verdade, sejamos bem sinceros aqui, né, o José Albino Ror, essa campanha já começou faz tempo, né? Pela polarização. A polarização já vem fazendo uma campanha eleitoral para 2026. Mas vamos falar de Santa Rosa, não vamos falar do país, não vamos falar do estado, vamos falar de Santa Rosa. O senhor, como vereador durante 3 mandatos, uma vasta experiência política, como eu falei agora há pouco, ocorreu em Santa Rosa um episódio que não só dividiu opiniões, mas como também chamou muita atenção dos munícipes de Santa Rosa sobre a ação de algumas entidades, através de uma, em querer favorecer o nome de uma pessoa para ser candidato a deputado estadual em 2026, sabendo que aqui Santa Rosa e a região, em período de eleição de nível estadual e federal, há muitos candidatos. Sem dúvida, Silvio, uma cidade como Santa Rosa, que é polo regional, o que acontece aqui, ele tem uma repercussão sempre bastante grandiosa, né? Porque são mais de 20 municípios que pertencem ao Fronteira Noroeste, né? A Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, e pela pujança de Santa Rosa, né? Por tudo que ela representa para a região. Então, esse fato realmente da manifestação de 18 entidades, né? Culturais, econômicas, sociais, e em prol de uma candidatura a deputado, naturalmente causa controvérsia, né? Então, sempre com a polarização que existe, todo o assunto, ele dificilmente chega a uma unanimidade, sempre as posições de um lado e de outro, e até muitas pessoas que não estão nessa polarização, elas também tendem a se manifestar, e eu acho que pela manifestação que houve, causa até um certo constrangimento para alguns de se mostrarem contra, e também, por outro lado, constrangimento de pessoas que são a favor, entendem que não é o momento para se falar isso, e nem através de entidades que têm, inclusive, recebem recursos do poder público. Quer dizer, quem recebe recursos do dinheiro público, ele deveria se manter isento, né? E até mesmo outras entidades econômicas, eu acho que a sabedoria diz que deveriam procurar, na medida do possível, deixar livre para seus associados. Agora, os associados dessas entidades econômicas mesmo, e as entidades culturais, se sentem à vontade para se manifestar agora? Eu acho que não, né? Para alguém manifestar uma posição diferente, porque elas se sentem condicionadas agora, de certa forma pressionadas
e não se contrapor. E até eu fico pensando, será que os associados que pertencem a essas entidades foram consultados para ver se era conveniente, se era mais adequado haver uma manifestação em prol de uma candidatura? Eu duvido que, se alguma entidade fez, eu não ouvi nenhuma pessoa dizer se a minha entidade fez esse tipo de enquete. O que surpreende, José Albino Rohr, hoje cidadão, né, José Albino Rohr, ex-vereador, enfim, o que surpreende é que foi uma iniciativa, aparentemente, das entidades, né, em chamar a comunidade para dizer, olha, nós queremos apoiar tal pessoa a ser o candidato da cidade a deputado estadual. Qual a sua visão, qual a sua opinião, vendo que essa ação partiu das entidades, é óbvio, né? Acho que também já em comum acordo com a própria pessoa que foi escolhida. Sem dúvida nenhuma, não é uma atividade, não é uma posição aleatória. Isso foi, não vamos ser ingênuos e pensar que espontaneamente surgiu, né? Claro que houve alguma liderança ligada a essa pessoa que pretende ser candidato, de articular essa manifestação, porque todos nós sabemos que essas entidades têm poder de ação, têm poder político, têm poder econômico na cidade e na região, e isso pesa, só que, por outro lado, eu acho que causa um constrangimento para muita gente de pensar, e aqueles outros pré-candidatos a deputado, que não são todos de pensamento de linha política diferente daquela que está sendo pleiteando esse apoio, que está recebendo essa manifestação de apoio. Eu fico pensando, o Klasman, ele tem o domicílio eleitoral, se eu não me engano, aqui em Santa Rosa, e é deputado. Pelo que nós sabemos, é pré-candidato à reeleição. A Vanice Matos também se diz pré-candidata, né? O próprio Jefferson Fernandes, que é deputado e pretende também pleitear a sua reeleição, e para isso é possível pré-candidato, né? Então, são pessoas de pensamento político diferente do prefeito, e também alguns que comungam, né, que estão aliados, tanto no governo estadual quanto na oposição ou a situação ao governo federal. Então, eu acho assim que essas pessoas se sentem um pouco constrangidas agora perante uma manifestação em prol de uma candidatura apenas. E creio que não é papel dessas entidades de fazerem esse tipo de manifestação. Eu respeito o que tenham feito, mas do meu ponto de vista, eu como cidadão, entendo que não é essa a forma. Eu acho que numa democracia, nós devemos dar espaço igualmente para as pessoas, espontaneamente, para que elas possam se manifestar a favor ou contra, mesmo sendo membro de uma entidade. Então, essas entidades, elas existem para serem representativas da sociedade, né? Elas, na verdade, usam esse termo, né, entidades representativas, que deveriam representar todo o município, né, não somente um grupo político ou outro grupo político, né? Elas, quando visam alguma coisa, é para o benefício do município e de quem reside nesse município, seja na área industrial, seja na área comercial, seja na área agrícola, em qualquer área, né? E essa postura dessas entidades, através de uma, que a gente não vai citar nomes aqui, para não ter, sabe, nenhum problema de dizer, você fez uma entrevista, ou o José Albino Rohr falou contra a nossa entidade. Não é isso. Aqui é o que aconteceu, nós estamos nos atendo ao fato, né? A reunião de entidades demonstrando apoio a um único nome para candidato a deputado estadual em Santa Rosa, quando, se a eleição fosse hoje baseado nas últimas eleições de nível estadual e federal, nós teríamos no mínimo 5 pessoas se candidatando a deputado estadual. O senhor citou 3, né? O senhor citou o Klasman, citou a Vanice de Matos, citou o Jefferson Fernandes, mas dá para citar outras pessoas que já concorreram e que de repente estariam, né, se dispondo a também concorrer em 2026. E essa ação dessas entidades
elas isolaram as outras pessoas, excluíram os outros nomes, as outras personalidades em prol de um único para o benefício delas mesmas, não da comunidade. O senhor concorda? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso afunila demais, coloca uma condição assim como se esse fosse o candidato que trabalharia por Santa Rosa, como se os outros já não tivessem trabalhado e também se disponha a atender os interesses maiores da nossa comunidade, da região, né? É legítimo uma candidatura livre de qualquer, dentro de uma agremiação política, mas não agregada a entidades empresariais, culturais ou de qualquer outro nível, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, eu considero como que desprestigiando outras candidaturas, como se elas não tivessem condições de representar bem a comunidade. Eu estou falando aqui de vários desses deputados que têm uma trajetória política respeitável e defendendo, inclusive, os nossos interesses do nosso município, da nossa região, de uma forma louvável, né? Que nós não podemos ser sectários a ponto de pensar que só aqueles que estão do nosso lado é que vão fazer o bem, né? Eu nunca pensei nisso. Eu tenho uma filiação partidária, mas sempre fui muito respeitoso, né? O Silvio, se me permite, até tem uma frase de um filósofo do século XVIII, Voltaire, que foi um dos líderes que ajudou a preparar a Revolução Francesa. Ele dizia assim: eu posso discordar frontalmente dos teus pensamentos, das tuas ideias, mas vou defender até o fim da vida o direito de você externá-la. Né? Quer dizer, quem sou eu para pensar que todo mundo tenha que compactuar com as minhas ideias? Agora, esta manifestação dá a entender assim de que somente aqueles que estão com essa pré-candidatura é que vão representar os interesses. Olha, eu acho que isso é o exorbitar. Eu acho que exorbitar significa uma palavra pesada, me desculpe assim, porque até, de certa forma, abusar do poder que tem essas entidades. Tem o seu poder, sim, e isso vai também fazer com que muitos eleitores se sintam compelidos a votar no candidato porque o seu patrão ou a pessoa ligada a essa entidade manifestou quem sou eu para agora divergir, né? Então, eu acho que dentro de uma democracia tem que haver essa liberdade, né? Mesmo que a maioria de uma entidade, isso é democrático, as minorias têm que ter o direito de se manifestar. Então, mesmo que uma entidade tenha uma maioria se manifestando, eu acho que não é legítimo, né, para o bem da democracia, da cidadania, de haver uma manifestação em prol de uma candidatura, como se ela fosse a única representativa dos interesses da comunidade. O senhor, com a sua experiência política, eu estava procurando aqui alguns comentários sobre esse tema. Tem alguns comentários que são bastante interessantes, mas eu não estou conseguindo acessar aqui nesse momento, mas eu lembro dos comentários, já vou falar disso com o José Albino Rohr. O senhor acha que, com a sua experiência política, como isso reflete na comunidade, como isso reflete nos eleitores? Reflete de uma forma positiva? Para as entidades, refletiu de uma forma completamente negativa. Teve comentários que disseram, deram um tiro no pé e aquela coisa toda, até porque não existe a certeza se a pessoa defendida por eles vai poder ser ou não candidato. Começa por aí. Não existe a certeza. Mas existe já a força de manipulação. Mas na comunidade, como o senhor acha que reflete isso nas comunidades? Aí eu diferencio as comunidades, aquelas de classe baixa, classe média e classe alta. Sabemos que, obviamente, há uma força de elite, né? Não se pode desconsiderar isso. Mas como o senhor, na sua experiência política, candidato como foi durante 3 vezes vitorioso, conseguindo a aceitação das pessoas e ganhando a confiança delas, porque voto é confiança, eu penso assim, ninguém vota numa pessoa se não confia nela, né? Voto é confiança. Como o senhor acha que isso vai refletir na comunidade, ou reflete e já refletiu na comunidade? Olha, Silvio, eu sempre penso assim que a gente tem que procurar a
a unificação do pensamento, não querer unanimidade, isso não, mas fazer com que as pessoas não se sintam assim deixadas de lado, né? É preciso unir, né? E não dividir, né? O choque de opiniões. Agora é salutar na sociedade que as pessoas pensem diferente, mas dentro de um princípio de respeito, né? Então, no momento em que há uma manifestação apenas a favor de uma candidatura, eu acho que isso não leva à unificação, né? Porque os candidatos que depois vão fazer votos, eles puxa vida, mas afinal de contas, a sociedade manifestou que está do meu lado, mas as entidades representativas das lideranças, das elites mesmo, se manifestaram contra. Então, eu acho que não pega bem na população de lideranças manifestar assim, tentar, inclusive, Silvio, eu entendo que isso vai ser uma coisa, eu falo isso muito espontaneamente, para que na manifestação do judiciário ainda sobre a inelegibilidade ou elegibilidade, se esse candidato pode ser candidato ou ele é inelegível, esse manifesto vai ser usado para condicionar. Do meu ponto de vista, eu não sou ingênuo, eu me considero que eu não sou um exímio político, mas também não sou tão ingênuo a ponto de pensar que isso surja antes de esse candidato receber a palavra final, se vai poder ser candidato ou não. Agora, uma outra questão, Silvio, o candidato que se elegeu prefeito, ele dizia na campanha que não deixaria de cumprir o seu mandato, ele cumpriria todo o seu mandato. Se for candidato a deputado, ele vai ter que renunciar à prefeitura. Aí eu fico pensando, e a população votou nele para ele ficar 15 meses apenas? Então, nesse sentido também, eu acho que perante a opinião pública, não fiz nenhuma consulta assim, mas pelo que a gente ouve falar, assim, não pega bem, eu acho que não veio ao encontro dos anseios da comunidade. Eu quero ressaltar aqui que nessa minha conversa com o José Albino Rohr, ex-vereador por 3 oportunidades, que nós tentamos também contato com o outro lado. José Albino Rohr faz parte de um lado da política, eu não vou usar aqui, eu não vou discriminar qual é o lado, faz parte de um lado e nós entramos em contato também com pessoas da área da política, que são políticos, que fazem parte do outro lado. No entanto, preferiram não se manifestar. Alguns que falaram com nossa reportagem dizendo que estão ligadas a entidades e que precisam dessas entidades até o final do ano que vem, ou melhor, até o final desse ano, começo do ano que vem, por N razões, não gostariam de se manifestar por isso, porque ainda depende das entidades, mas não concordam. Foi o que foi dito, não vou citar nomes, mas não concordam, disseram, não concordo, mas eu não posso manifestar nesse momento, não quero, em virtude que eu estou ligado a entidades. E não ficaria bem, não seria um pré-candidato falando sem estar vinculando a entidade. Então, não quero fazer isso. Outros não responderam ao nosso chamado. Simplesmente não responderam. A pauta foi dita que seria esse o assunto. E nós procuramos o José Albino Rohr, que faz parte do outro lado, mas aquele outro lado também foi convidado, mas não quis se manifestar. Para que ninguém pense que aqui está havendo favorecimento para um ou para o outro lado. Não está. Convidados foram, inclusive por telefone, contato por telefone, conversamos, resolveram não se manifestar. Agora, por quê? Vamos tirar um pouco a questão entidades. Eu faço parte de uma entidade, eu não quero me manifestar agora porque preciso ainda. Tirando essa parte, por que existe um silêncio muito forte do outro lado? Onde as manifestações e opiniões aqui de comentários, poucos apoiando e uma grande maioria se perguntando, mas como? Por quê? Então, o senhor fala como isso como isso pode refletir na comunidade, mas no meio político, por que existe agora um certo medo em manifestar-se? As pessoas do outro lado. O senhor pertence a um lado e está aqui se manifestando para a nossa reportagem com o objetivo de fazer com que as pessoas pensem, peraí, não é assim. Existem outros nomes que estarão ali legalmente disputando e não podem ser excluídos. Exclusão não é democracia? Exatamente, Silvio. Eu quero dizer assim que eu
sempre defendi essa posição, inclusive quando se pleiteava candidatos no nosso partido que ocupavam um cargo e que depois teria que deixar, então, renunciar à candidatura. Eu sempre manifestei contra e sempre me manifestei nesse sentido, assim, de que a entidade não deve ter candidato, né? Bom, é o pluralismo, né? Na democracia tem que ter esse pluralismo de ideias, mas cada um tem que ter o direito de também externá-la. Agora, imagina, perante essa manifestação, como serão recebidos os candidatos que fizerem campanha política, porque é livre, é pública. Como é que vai ser? Vão ser vistos como pessoas que estão em contraponto a essas entidades? Não é isso, né? Não pode ser usado isso aí como pressão para que candidatos se manifestem e que pessoas livremente assumam isso. Eu sei que pessoas que pertencem a essas entidades, eles vão ter dificuldade para fazer isso, mas quem não tem vínculo com essas comunidades vai ter todo o direito, mas tu sabe, Silvio, que isso vai ser uma coisa que vai impor medo. Vai impor medo para muita gente porque teve essa manifestação. Então, eu deixo bem claro isso, que não é do jogo democrático dessa forma, né? As entidades são plurais também, lá dentro dessas entidades, mesmo econômicas, tem pensamentos diferentes. Legalmente não é correto. Eu acho que essas entidades se manifestaram dessa forma, inibindo inclusive outras manifestações. É bom as pessoas discutirem, que a democracia só se faz com a livre manifestação, opiniões divergentes. Eu posso concordar, discordar, mas tem que respeitar, né? Porque o que seria do mundo se todo mundo pensasse da mesma forma, se todo mundo gostasse da mesma cor, gostasse do mesmo time de futebol? Não teria graça a vida, né? Então, mas tem que haver o respeito também. Eu acho que uma manifestação eu acho que foi compulsória demais, né? E prematura também, né? Prematura, né? E inoportuna, né? Inoportuna. Muito bem, queremos dizer que é o seguinte, nós entramos em contato com pessoas ligadas ao outro lado que preferiram não se manifestar, mas esses microfones da reportagem Silvio Brasil e do Lupa Notícias continuam abertos a qualquer outra manifestação, obviamente respondendo aos nossos questionamentos. Caso deseje, esse microfone está aberto a novas manifestações. Isso que está acontecendo hoje em Santa Rosa, eu ouvi alguém dizer, nossa, que coisa inédita. Só que é inédita de filme de terror, né? Porque é triste isso, né, José Albino? É verdade, isso parece que quer induzir as pessoas ao pensamento único, né? O pensamento único não combina com democracia, né? Realmente, e é preocupante isso, né, Silvio? De umas entidades entenderem que tem a prerrogativa, que somente elas têm o direito de dizer quem é que deve ser os candidatos ou não, né? Mas o eleitor, Silvio, lá na cabine, no seu silêncio e na sua solidão, né, que ele vai estar sozinho, ele pensa e vai manifestar a sua vontade, né? Isso que é bom, por isso que o voto secreto é uma conquista que no tempo do Getúlio, né, 100 anos atrás, foi muito importante, e é através disso que a gente pode ainda fazer com que as pessoas, mesmo não manifestando publicamente, o que já inibe também, né? Mas mesmo não se manifestando publicamente, elas lá no silêncio da cabine eleitoral, elas poderem se manifestar, e a gente ouve, né, as manifestações abertas. Claro que muitas vezes não vão fazer isso pela imprensa, né? Tanto assim que você falou com várias pessoas que não quiseram se manifestar. Como eu não tenho compromisso com nenhum grupo nesse sentido, assim, eu tenho minha liberdade de se manifestar, e não quero também, não tenho a pretensão, Silvio, de achar que agora o José Albino acha que não, eu estou manifestando minha opinião e com maior respeito também por quem pensa diferente. E atendendo um convite da nossa reportagem, com relação ao que ele falou aqui do voto, eu costumo ver o voto como um personagem de desenho animado que chama-se Capitão Planeta.
Eu costumo referenciar o voto ao Capitão Planeta quando ele diz: o poder é de vocês. No meio dessa briga política, o eleitor é que fica com o maior poder, como José Albino falou, lá entre a urna e ele, no silêncio da urna, apenas com aquele barulhinho quando encerra o voto. É ali que é demonstrado o verdadeiro poder, né? José Albino Rohr, muito obrigado por receber a reportagem Civil Brasil Globo Notícias sobre este assunto, mas agora eu quero saber como está o ex-vereador José Albino Rohr. Estamos aqui na casa dele, na garagem, fazendo essa conversa, essa entrevista, final do ano chegando, 2026 já batendo aqui na porta da sua garagem, dizendo: abre que eu quero entrar. Como está o ex-vereador hoje? Cada vez mais forte, cada vez mais jovem. Eu tenho um vídeo que eu fiz, Eu Sou Você Amanhã, e eu usei com autorização aqui do José Albino Rohr a minha foto, e fui modificando e terminava em José Albino Rohr. Nós somos meio parecidos mesmo. Então, como está o José Albino Rohr hoje? Bom, Silvio, inclusive, aquilo me emocionou, inclusive, né? Essa tua manifestação. E, Silvio, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sempre dizia assim: se Deus me der 80 anos com saúde, eu vou ser uma pessoa realizada. E cheguei aos 80, né? Em junho, fiz uma grande festa, porque eu não fiz convites assim, as pessoas virem. Eu vendia cartão, nós vendemos cartões, as pessoas pagaram a sua janta, né? Deu 320 pessoas lá na Etnia Alemã, encheu a Etnia Alemã, e eu entrei, então, com um conjunto, diverti o pessoal, foi meu presente. Então, Silvio, depois de 3 mandatos de vereador, e de ter sido também candidato a prefeito 2 vezes, e uma vez a vice-prefeito, sabe que a política, ela tira muito a pessoa da família, né? E eu sempre lamentava que não podia conciliar devidamente, como eu gostaria, a vida política com a vida familiar. E sempre digo, até hoje ainda, que a política é que nem gravidez. Ou tu tá ou não tá, não tem meio termo. Se tu tá na política, tu tem que te dedicar intensamente, né? Então, fim de semana, eu andava muito, né? Eu sempre fui muito dedicado, posso não ter satisfeito todos os pleitos que as pessoas imaginavam, mas me dediquei muito. E as comunidades se reúnem, principalmente fim de semana, né? Então, fim de semana era jantar dançante, eu ia lá no jantar e cumprimentava as pessoas, conversava, e quando começava a música eu ia embora. Mas já vai embora agora? Mas minha esposa não está aqui, ela não gosta de sair. E eu brincava assim, eu dizia assim: olha, se eu dançar, vou ter que dançar com a mulher dos outros maridos, aí eu vou apanhar dos maridos. E quando eu chegar em casa, eu vou apanhar da minha mulher, eu não tenho mais idade para brigar em 2 frentes, né? Bom, então isso me tirou, e aí eu prometi para minha esposa que na última vez que eu fui vereador, que na próxima não vou concorrer mais, porque aí eu vou poder cumprir aquele pedido que ela disse: mas nem fim de semana vai fazer um churrasquinho para mim, né? Aí eu pude fazer. Só que hoje eu não faço mais tanto, porque meus filhos já fazem, meu genro faz, né? Então, mas pelo menos a gente tem uma convivência familiar muito grande. E eu estou fazendo um trabalho voluntário, né? Eu ainda tão apegado afetivamente também como voluntário a Befra, né, que como é do meu bairro, eu estou me dedicando mais à Befra agora, continuo também ainda apoiando o CASF, né, vendo cartões, os eventos, procurando recursos, e nós estamos construindo uma capela aqui na nossa comunidade Esplanada, Silvio. Essa comunidade também participei do primeiro grupo que a gente formou essa comunidade, e quero te dizer assim, construir uma igreja dá trabalho e custa caro, né? Então, esse é um trabalho, eu sempre digo para o pessoal: olha, pessoal, esse é o meu grande objetivo da minha vida, ainda é concluir essa capela que nós estamos construindo desde 2019. Mas ela já está levantada, já está coberta, está sendo colocado o piso agora, esses dias, já foi comprado, já está pintada por dentro, vamos agora colocar a rede elétrica definitiva, já está rebocada uma parte por fora. Se Deus quiser, em 2 anos a gente pretende concluir. Então, meu trabalho com a igreja, né, com o Clube de Idosos Amor e Compreensão aqui de Cruzeiro também, e o nosso presidente é o Osmar Basso, que é o
pai da nossa querida Sônia Conte, né? Muito dinâmico, tem uma diretoria muito ativa, estou nessa diretoria também, e todas as quintas-feiras a gente tem reunião, e também vários trabalhos ali. E então, e também tem meus jogos de canastra, eu gosto muito de jogar canastra, já que hoje jogar futebol, que foi um esporte que eu gostava muito, já não tem mais condições, né? Infelizmente nem com os netos. Bom, dá para ver que a cadeira de balanço é só simbólica aqui para o José Albino Roch, naquele momento de relaxar, de descansar um pouquinho, porque a vida continua bastante movimentada após a política. Mas diante desse... Pois não. E agora, inclusive, tem a felicidade, tem 4 netos que estão aqui, 2 vão ficar até o fim do mês ainda. O meu filho voltou para Joinville para trabalhar e os netos ficaram aqui. Então a casa estava mais cheia. Até quarta-feira da semana passada eu tocava a campainha quando chegava nas portas, com a indumentária de Papai Noel, e a minha barba era avantajada, né? E que agora, sábado, o meu filho, que é barbeiro, o Josi, ele já deu uma parada agora, então voltou ao nível 2. Mas é muito também muito gratificante. E eu até... Quanto cobra? As pessoas perguntam, quanto cobra? Eu falo, não, eu não cobro nada. Mas se quiser dar alimentos não perecíveis ou algum dinheiro para a pastoral da criança, é o melhor presente. E eu falei, se quiserem fazer disso também uma ação social em função do Natal... E olha, Silvia, as pessoas são generosas, elas dão mais do que se eu estivesse cobrando, né? Então, eu quero ter utilidade para a minha vida. Se tu olhar as entidades assistenciais que tem em Santa Rosa, as pessoas, quem está na ativa, às vezes não tem o tempo, mas a maioria das pessoas que estão lá são pessoas aposentadas, quer dizer, idosas, mas têm a sua utilidade. E eu quero ter minha utilidade também até o fim dos meus dias. Até porque já contribuíram tanto, né? Por que não agora contribuir de outra forma, da forma social, claro, né? Da forma social. José Albino Roch, muito obrigado mais uma vez. Feliz ano novo, feliz 2026, com muita saúde, muita prosperidade, muitos projetos pela frente, vida de idoso sempre na atividade, é o que desejo ao senhor e à sua família aqui, que sejam muito bem abençoados. Obrigado, Silvio. Quero também desejar a todos aqueles que nos dão a honra de nos prestigiar nessa audiência, nessa participação nesse programa, desejar que o ano de 2026 seja pródigo, seja generoso em saúde, realmente que as pessoas tenham motivos para sorrir todos os dias, né? Fazer festa e encarar as dificuldades que vierem, porque a vida é isso, né? É a gente não se deixar abater pelas dificuldades, mas que a gente consiga superá-las e que 2026 dessa forma supere em grandeza, em felicidade, em alegria o 2026. E muito sucesso a você também, Silvio. Obrigado, José Albino Roch, no programa Silvio Brasil Repórter, Lupa Notícias, porque política, este é o nosso compromisso.